Chegando para mais uma aula de hidrostática e hoje em dia te falar sobre pressão exercida para o líquido, que também é conhecido como teorema de Stevin, ok? Só que antes de fazer isso, eu quero só lembrar uma coisinha aqui, ó, que é uma coisa chamada pressão atmosférica. Estou trazendo essa imagem aqui para você só para tentar entender melhor o que é isso, porque nós vamos utilizar isso logo logo, tá? A gente vai calcular hoje, aprender como se calcula a pressão exercida para um líquido, só que a gente vai um pouquinho além, a gente vai calcular também a pressão total. E para poder calcular a pressão total, eu vou precisar saber o que é a pressão atmosférica. Então nessa imagem aqui, dá pra gente ver bem, né? Tem o planeta Terra, e o planeta Terra tem essa camada aqui, ó, de gases, tá? Essa camada de gases que nós chamamos de atmosfera. Então tem ozônio, tem nitrogênio, que por sinal perfaz a maior parte dos gases, tá? A maior porcentagem, a maior parte dos gases é o gás nitrogênio. Temos o gás oxigênio, o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, ok? Mais gás. Aqui, ó, água na forma de vapor. Então, todos esses gases formam uma coisa que a gente chama de atmosfera. E se são átomos, são moléculas, eles possuem massa. E se possuem massa, eles vão exercer uma certa pressão sobre a Terra, ok? Então, como que nós vamos definir essa pressão atmosférica? Ó, a pressão atmosférica, eu vou escrever assim, pressão, ó, ATM, ok? E tem um valor de 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado, ou seja, 100 mil newtons em cada metro quadrado da superfície da Terra. Só para você ter uma ideia, o que isso significa? Uma pessoa de tamanho normal, tamanho médio, quando ela está deitada no chão, vamos imaginar, né, ao nível do mar, tá? A área que ela cobre é de mais ou menos 1 metro quadrado, é bem aproximado isso. O que significa? Isso significa que existe uma força, esses gases, a atmosfera está fazendo uma força sobre o corpo dela de 100 mil newtons, ou seja, 10 elevado à quinta. 100 mil newtons, né, se a gente fizer peso igual a massa da gravidade, 100 mil, se eu dividir por 10, que é a gravidade, eu vou encontrar 10 mil quilos. Então nós temos aí aproximadamente 10 toneladas de gases sobre o nosso corpo, ok? Isso nós chamamos de pressão atmosférica. É óbvio, nesse momento nós sentimos, nós só não temos consciência disso, que eu sempre falo com meus alunos. Se o nosso corpo, se o nosso cérebro tornasse consciente tudo aquilo que nos cerca, nós ficaremos loucos, porque a quantidade de informações que chega pra gente é muito grande. Então nós temos que ter um filtro para poder barrar isso e a pressão atmosférica está nesse filtro, tá? Nós sabemos, nós temos a pressão arterial, tudo mais, mas nós estamos adaptados a isso, ok? Bom, continuando aqui, a gente viu nas aulas anteriores que para medir pressão existem outras unidades, como por exemplo Pascal. Se eu lembrar que 1 Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado, eu posso falar, né, são duas unidades que são iguais, eu tenho então a pressão atmosférica 10 elevado à quinta Pascal, ok? Certo? Então, a pressão atmosférica vale 10 elevado à quinta, que vale, né, Newton por metro quadrado, perdão, que é a mesma coisa 10 à quinta Pascal. E isso tudo nós vamos chamar de 1 ATM. Então, 1 ATM nada mais é do que, ó, os 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado ou Pascal, certo? Então essa quantidade de ar que tem sobre nossa cabeça agora, nós vamos estar chamando de 1 ATM, ok? Então acho que agora a gente pode já dar um pulinho lá para tal da pressão hidrostática. Eu vou trazer um desenho aqui para a gente tentar imaginar a seguinte situação. Imagina que eu tenho um mar ou uma piscina, qualquer coisa que tenha a água como líquido, certo? E aí eu tenho um objeto, eu quero medir a pressão exatamente, por exemplo, nesse peixinho aqui. Quero saber qual que é a pressão a princípio, tá? Somente a hidrostática. Vamos lembrar uma coisa? A gente viu nas aulas anteriores a seguinte situação, ó, que pressão, vou fazer aqui nesse cantinho, aqui no meio da tela, pressão é igual a força sobre a área, não é isso? Só que nós podemos reescrever. Nós podemos reescrever isso aqui da seguinte maneira. Sobre o corpo desse peixe vai estar, na verdade, qual força? O peso dessa coluna de água aqui em cima, não é isso? Tem tudo isso aqui, ó, de água sobre o corpo desse peixe. Então eu posso escrever assim, que a força, na verdade, é a força-peso, que vai ser a massa da água vezes a gravidade, correto? E também, isso aqui nós vamos continuar dividindo pela área. Só que, olha só que interessante, nós temos uma outra coisa, a gente sabe que densidade de um líquido é a massa sobre o volume. Vimos também nas aulas anteriores, ok? Então, ó, eu tenho massa aqui, tenho massa aqui. O que eu vou fazer? Eu vou isolar a massa aqui para tentar substituir alguma coisa aqui dentro. Então, nós podemos reescrever isso daqui, ó. O volume está dividindo, passa para cá multiplicando. A massa de um líquido, então, vai ser quem?
a densidade vezes o volume. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar isto daqui, que é igual à massa, e vou substituir, ó, aqui dentro. Olha como que essa tal de pressão, ó, toma cuidado que isso aqui não é peso, hein? É pressão, pressão igual a força sobre a área. A pressão vai ser quem? A massa. Massa, quem é? É a mesma coisa que densidade vezes volume, ó. Densidade vezes volume, já tinha a gravidade aqui, vezes a gravidade, dividido, tá, pela área. Só que olha que interessante, tem mais uma coisa aqui. O volume e a área são grandezas parecidas. Volume é lado vezes lado vezes lado, se mede em metros cúbicos. E a área se mede em metros quadrados, ok? Então eu posso cortar, eu posso simplificar aqui. Aqui eu tenho 3 dimensões, aqui eu tenho 2 dimensões. Então eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira, ó. Metro cúbico dividido por metro quadrado, ó. Metro quadrado, vamos com esse cúbico, metro a primeira, 3 menos 2 vai dar 1. Então aqui em cima vai ficar assim, ó, densidade do líquido vezes a gravidade. E o que eu meço em metro numa única dimensão? No nosso caso aqui vai ser, ó, uma única dimensão, daqui até aqui, por exemplo, vão ter tantos metros de profundidade. Então, a pressão exercida por um líquido vai depender do quê? Da altura dessa coluna de água aqui, que eu vou chamar então de H. Olha que belo que nós temos aqui. Nós temos então desenvolvido aqui o tal do teorema de Stevin. Então, o que é pressão? Pressão é densidade vezes gravidade vezes a altura. Só lembrando, a pressão aqui, qual vai ser a unidade? Newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. A gente já viu, né? 1 Newton por metro quadrado é a mesma coisa que 1 Pascal, perfeito? D é a densidade. Densidade está tudo no SI aqui, então tem que ser, ó, em quilograma por metro cúbico, perfeito? A gravidade vai ser em metros por segundo ao quadrado, né? E para a Terra vale 10, a gente sempre usa como 10 aqui no ensino médio. E a altura não pode ser em centímetro, tem que ser dada em metro. Está tudo, ó, no Sistema Internacional de Unidades, que nós chamamos de SI, perfeito? Bom, se eu já sei isto daqui, eu vou aplicar simples aqui, bem rapidinho, para a gente ver como que funciona. Imagina que eu quisesse determinar a pressão nesse peixinho aqui, ok? Então vamos imaginar que aqui eu tenho, sei lá, 2 metros de profundidade, tá? Aqui é a água, a densidade da água no sistema internacional vale 1000 kg por metro cúbico, que eu vou anotar assim, ó, 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Então eu vou calcular a pressão aqui, ó, pressão hidrostática, só a pressão hidrostática, só para você ver como que funciona. Então, quem é a pressão hidrostática? É densidade. Densidade da água vale 10 a terceira, que multiplica a gravidade, que vale 10 aqui na Terra, que multiplica a altura da coluna d'água, que nada mais é que a profundidade que o peixe se encontra. São 2 metros e a unidade tem que ser em metro mesmo, certo? Então, pressão aqui vai ser 2 vezes 10. Esse 10 aqui, se não tem nada em cima, é 1. Então, ó, multiplicação de notação científica, basta somar os expoentes, não é isso? Vai dar 10 a quarta aqui, perfeito? E tem o 2, então vai ficar assim, ó, 2 vezes 10 elevado à quarta, ó, newtons por metro quadrado, ou 2 vezes 10 elevado à quarta, Pascal. Perfeito? Tranquilo isso? Só que eu vou trazer uma coisinha para a gente aqui pensar um pouco. Já fizemos um cálculo simples, no final da aula eu vou trazer mais um exercício com enunciado bonitinho para a gente pensar sobre ele, tá? Então eu vou apagar aqui rapidamente, vou desaparecer com essas coisas daqui e vou trazer essa imagem aqui. Imagina esse sistema aqui que eu tenho o mesmo líquido para todos, né? Então eu coloquei, sei lá, coloquei água desse lado, o nível foi subindo e repara que o formato de cada uma das entradas aqui é diferente. Aqui embaixo é diferente, esse aqui é maior, esse aqui é menor. Então, se eu quiser saber a pressão aqui nesse ponto, ou a pressão nesse ponto, a pressão nesse ponto, ou nesse, o que a gente poderia pensar? A gente pensaria, às vezes, um grande equívoco, falar assim, ó, a pressão nesse ponto aqui, por exemplo, que você me disse, ele é maior. Por quê? Porque a quantidade de água que está vindo aqui é maior. Só que se nós olharmos para a equação, a pressão hidrostática depende da densidade do líquido. Como é o mesmo líquido, eu supus aqui ser água, então é água a todo lugar. Se isso aqui está tudo no mesmo lugar, a gravidade também é a mesma para todo mundo. E vai depender, ó, então, da altura. Repara, ó, a altura da coluna de água é a mesma para todo mundo, certo? Então, a pressão aqui no fundo é independente
do formato do frasco. Só depende dessa altura aqui. Nossa, aqui ficou muito feio. Ó, depende só dessa altura H aqui. Como ela é a mesma para todo mundo, eu posso afirmar com certeza que a pressão em cada ponto aqui é exatamente a mesma. Então, se eu chamasse aqui de A, só para formalizar, aqui de B, aqui de C, aqui de D e aqui de E, a gente pode ter certeza assim, ó, pressão no ponto A é igual a pressão no ponto B e assim por em diante. Pressão no ponto C, que é igual ao ponto D, que é igual no ponto E, ok? Simples, né? Tranquilo? Certo? Então, já que a gente está já um pouquinho mais craque nessa história toda aqui, vamos fazer um exercíciozinho. E a ideia do exercício, esse exemplo é esse aqui, ó. Um mergulhador se encontra a 10 metros de profundidade em um local em que a aceleração da gravidade pode ser considerada igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Calcule a pressão exercida pela água sobre o corpo do mergulhador, tá? Considerando na horizontal, paralela à superfície. Então, o mergulhador, assim, paralelo à superfície, ok? Então, a cabeça não está mais alta, não tem nada disso. B. Calcule a pressão total em ATM sobre o corpo do mergulhador. E eu deixei aqui ó, uma informação. Dado, densidade da água, 1000 kg por metro cúbico. Perfeito? Eu vou trazer um esqueminha aqui, um desenho, para a gente poder exemplificar, para a gente poder entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Eu tenho um mergulhador, esse mergulhador se encontra aqui ó, a 10 metros de profundidade. Então, o nosso H nós já sabemos, certo? Sabemos também a densidade da água, 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, e sabemos também a aceleração da gravidade. Então, para calcular, exatamente como nós fizemos né, no exercício anterior, a pressão hidrostática vai ser quem? Vai ser densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Então, aqui fica tranquilo, né? Densidade do líquido, essa aqui, que vale 1000, ou seja, na verdade vale 10 a terceira, vezes a gravidade, que vale 10, vezes a profundidade, né? Essa altura da coluna de água, que nada mais são do que 10 metros. Então aqui também vale 10. Então aqui é 10 elevado à primeira, aqui também é 10 elevado à primeira. E repara numa coisa, a pressão vai ser 10, notação científica multiplicando, a gente soma os expoentes. 3 mais 1, 4, com 1, 5. Então ó, a 10 metros de profundidade, a pressão exercida por um líquido é 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado ou pascal, certo? Lembra que a gente falou de pressão atmosférica? Quanto vale 1 atm? 1 atm vale 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado. Isso significa que cada vez que o mergulhador desce, ele afunda, ele mergulha 10 metros de profundidade, ele aumenta 1 atm. Então, na superfície do líquido, o que nós temos já aqui em cima na superfície? Nós temos a tal da pressão atmosférica, não é isso? Que vale 1 atm. E olha que interessante, a cada 10 metros de profundidade que ele mergulhar, ele vai aumentar em 1. Então aqui em cima tem 1, aqui embaixo vai ter 1 do ar, da atmosfera, mais 1 do líquido. Tá? A gente calculou aqui, ó, 10 elevado à quinta, isso aqui ó, é a mesma coisa que 1 atm. Perfeito? Tá? Então aqui vai ter, nesse ponto, vai ter 1 da atmosfera, que está em cima dele, em cima da água, mais 1 do líquido. Portanto, a gente vai ter aqui embaixo ó, 2 atms, ok? E é exatamente essa a pergunta da letra B. E a gente vai fazer assim, ó, só para escrever e justificar bonitinho. A pressão total, que eu vou chamar um PT aqui assim, ó, vai ser quem? A pressão atmosférica mais a pressão hidrostática que a gente acabou de calcular aqui. Então aqui o caso pra gente, ó, pressão total, 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa que um atm, mais 10 elevado à quinta, só que isso aqui a gente quer em atm, então vale em atm, tá? Então a pressão total, 2 atms. Ok? Então fica fácil, né? Quando você está na superfície da água, 0 metro, nós já temos 1 atm. Se eu mergulhar 10 metros de profundidade, eu vou ter 1 da atmosfera mais 1 da água. Então eu vou ter 2 atm. Se eu mergulhar 20 metros de profundidade, eu vou ter então 3 atm. Por quê? 1 da atmosfera mais 2, né? Que aqui seria 20 metros, vai ser 2 vezes 10 aqui, são 2 atm, certo? E assim por diante, ó, 30 metros, 4 atm e por aí vai. Perfeito? Tranquilo, né? Essa é a ideia então que a gente tem que ter sobre pressão
exercida por um líquido sobre um corpo depende do que então? Da densidade do líquido que ele se encontra. Quanto maior for a densidade, maior vai ser a pressão exercida por ele, tá? Uma coisa é você ter um ponto, um objeto embaixo no fundo da piscina que tem água, outra coisa é ter um objeto no fundo da piscina que está coberta com mercúrio. Mercúrio, lembrando, que é o único metal que na temperatura ambiente ele se encontra no estado líquido, não se encontra no estado sólido, tá? Então, depende da densidade, depende da gravidade no local e depende da profundidade, tá? Ou seja, da altura da coluna de água que se encontra sobre a cabeça, sobre o corpo que está sendo considerado, ok? Então é isso, por hoje a gente vai ficando por aqui. Só gostaria de lembrar, para terminar aqui, que nossas aulas, além de estarem no YouTube, também estão aqui na nossa plataforma cientiatv.br.futurecom.com.br. Se você gostou, pode assistir por aqui mesmo, tem um menuzinho todo organizado com os temas aqui para você. Se você quer ajudar a gente e continuar com essas aulas, pode clicar aqui em patrocine essa ideia. E se você quer ficar sabendo todas as notícias que quando a gente grava uma aula ou a gente publica um artigo sobre ciência, tecnologia e educação, temos também a nossa página no Facebook, que é facebook.com/cientetv. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Espero que essa aula, sinceramente, tenha te ajudado a entender esses princípios e nas próximas aulas a gente vai continuar lidando com essa parte de pressão hidrostática, ok? Te vejo lá. Falou, um grande abraço, até mais.